No programa Diálogos, que nossa entrevista hoje, um homem que é torcedor, aficionado, quase fanático e ao mesmo tempo um estudioso sério do futebol e, como se não bastasse, é também um jogador. E ele ficou preocupado com vários lances do que viu durante a Copa. Vamos ver quem é o nosso convidado. Pois é, Marcos Alvito, professor Marcos Alvito, que é também jogador do Pindorama e da Seleção de Escritores Brasileiros, já jogou na Alemanha, o Marcos Alvito, e está lançando agora o livro A Rainha de Chuteiras, que é o produto de uma experiência que o Marcos Alvito passou um ano na Inglaterra estudando futebol, frequentando o estádio e enfim, escreveu esse livro agora, que está sendo lançado pela editora Apicuri. Bem-vindo, Marcos Alvito, obrigado por ter vindo do Rio para dar essa entrevista. Antes de tudo, eu queria que você esclarecesse um mistério. O que aconteceu naqueles 6 minutos do jogo contra a Alemanha? Bom, o que começou, aqueles 6 minutos, né? Eles foram programados há muito tempo. Eu sou torcedor do Flamengo, modéstia à parte, mas gosto muito de um alvinegro, infelizmente já não está entre nós em pessoa, chamado João Saldanha. E em 1963, ou seja, há 51 anos atrás, né, ele já dizia que o futebol brasileiro tinha uma estrutura de organização arcaica e obsoleta. A verdade é que essa estrutura só podia produzir em campo um futebol arcaico e obsoleto, que vinha se mantendo graças aos talentos individuais, né? Mas mesmo os talentos individuais, hoje, eles têm limite. Tanto que um time que tem hoje o maior talento individual do planeta, que é a Argentina, ele soube se valer do Messi coletivamente. O Messi jogou para o time da Argentina e não o time da Argentina jogou para o Messi, por exemplo. Mas o que houve ali foi uma implosão, uma falência total, num curto espaço de tempo, duas seleções de renome, né? Mais ou menos equiparável, ganhar 2-0, 2-1, empatar. Agora, tomar ali 4 gols em seguida, como é que é possível uma coisa dessa? Não, isso aí não se explica, isso é do jogo, mas se você aumentar um pouquinho o seu campo de observação, né, em termos dos processos, e você observar o jogo com a Holanda, a gente perdeu de 3-0. Não foi um resultado que não foi construído em 6 minutos. Mas que, de qualquer maneira, demonstra que o time brasileiro tinha bases muito frágeis, né? Então, poderiam não existir esses 6 minutos, o Brasil ia perder de uns 4-0 da Alemanha, não seria tão acachapante, mas seria igualmente vergonhoso e, de qualquer maneira, o mais importante, né, é mostrar que o futebol brasileiro, hoje em dia, não se encontra no mesmo patamar da Alemanha, da Holanda ou até mesmo da Argentina, em termos de organização. Por que? Não tem talentos individuais ou porque não tem técnico ou porque não tem equipe? O que acontece? Você sabe qual é o nome do futebol? O nome do futebol, nome e sobrenome, é Football Association. Porque foi um jogo que existia na Idade Média, de formas variadas, que só tinha de igual uma bola que era chutada para o alto e os camponeses disputavam praticamente até a morte para levar a bola de uma aldeia para outra. Era um jogo de pobre, né? Porque no Rei Lear ele fala. Exatamente. Né? Era vagabundo jogador de futebol, era um xingamento, e os legistas da época, eles assinalavam death by football, né? Uma morte por futebol, porque era comum morrerem pessoas durante esses torneios, né, digamos assim. E, de repente, você tem que jogar clubes diferentes, os jogadores chegam à universidade, cada um tinha uma regra, e eles criam uma associação em 1863, né? E o futebol passou a ser chamado do Football Association, quer dizer, o futebol que é jogado segundo as regras da associação. Mas eu faço disso uma metáfora, né? O futebol é um jogo coletivo. Então, se você olhar
é interessante, porque a Argentina e a Alemanha são muito diferentes, mas o que elas têm em comum é que ambas jogaram um futebol coletivo. A discussão brasileira e a maneira brasileira de ver o futebol, inclusive daqueles que hoje criticam a seleção brasileira e a CBF, ela está viciada e ela está completamente errada. As pessoas criticavam a Argentina dizendo, mas o Messi não está jogando muito, o Messi não está dando show. Como é que o Messi foi utilizado? Ele foi utilizado coletivamente. O Messi recebia a bola no início do meio de campo, quando os marcadores vinham, ele distribuía a bola, quer dizer, ele desmontava a marcação adversária sem driblar, só pela sua presença. Ele corria para perto da área, os colegas levavam a bola até lá e ele só recebia quando ele estava perto da área. Aí ele partia para dentro do marcador. Se fizesse falta, era uma falta perigosa. Se não fizesse falta, ele poderia eventualmente marcar. Se marcasse muito bem ele passava a bola para o Di Maria. Por que o Messi não apanhou na Copa inteira como o Neymar apanhou? Qual foi a tática do Brasil? Até equivale a uma cultura política diferente. A tática do Brasil qual era? Era Hulk na ponta esquerda marcando o lateral direito adversário, Oscar desperdiçado na ponta direita marcando o lateral esquerdo adversário, Fred lá na frente, fazendo sabe, sei lá o quê, porque não tinha lateral para enfiar a bola para ele, né? Ele é um jogador que sempre foi oportunista, mas tem que centrar a bola para ele. E o Neymar, como salvador correndo da pátria, tendo que atravessar um deserto, coisa que ele fez nos primeiros jogos, sofrendo inúmeras faltas, sendo literalmente caçado, trucidado pelos adversários. É o nosso sebastianismo brasileiro vindo à tona no campo do futebol. Agora, por que acontece isso, Marcos? Por que não se fez diferente? Porque, pelo que você descreve, é um problema de organização do time. Por que não se faz? Olha só, do ponto de vista da escolha do técnico, o Filipão foi escolhido, a meu ver, por uma motivação mercadológica e política. O Filipão representava aquele sargentão que poderia criar o clima nacionalista, né? De vamos lá, Brasil, a família Filipão, estamos todos unidos, é um grupo fechado, nós superaremos as dificuldades, etc. Mas é um técnico absolutamente ultrapassado. Qualquer um que assiste o Filipão falar durante 30 segundos pode perceber que ele não é um estudioso. Que não é uma pessoa que tenha condições, né, por exemplo, de ler livros em inglês, de visitar centros de treinamento, de conhecer. Ele acha que ele sabe tudo de futebol, né? O Sócrates, que era um sábio, dizia, eu só sei que nada sei. Se você não tiver humildade para aprender... Sócrates é um filósofo, não um jogador, né? O Sócrates, filósofo, dizia, eu só sei que nada sei. Então, a partir daí, dessa humildade, do pé no chão, que você diz, eu estou disposto a aprender. Mas o futebol brasileiro, como um todo, ele sofre de uma arrogância terrível. Se você parar para pensar entre o Brasil e a Alemanha, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. A Alemanha tem 80. A Alemanha tem 4 Copas do Mundo. O Brasil tem 5. Se você souber fazer conta... Eles estão em mais, né? Se você souber fazer conta, você olha que o Uruguai tem 2 Copas do Mundo e tem 5 milhões de habitantes. Você vai fazer conta, quantas Copas do Mundo a Argentina tem, quantos milhões de habitantes ela tem. Então, quem joga mais futebol? É claro que futebol não é matemática, mas isso é apenas uma, digamos assim, para contrapor, né, a esse nosso ufanismo futebolístico. Agora, por que tem esse ufanismo no Brasil? Por que tem essa coisa tão arrebatadora com relação... Olha só, quando eu estive na Inglaterra, e também a convivência que eu tive com colegas, inclusive acadêmicos de outros países, né, argentinos. Eu tive na Argentina vendo jogos de futebol também. Eu conheci pesquisadores alemães de futebol, etc. Dizer que o brasileiro gosta mais do futebol do que outros é uma mentira. É uma ilusão. Eu conheci pessoas que torcem para um time da 3ª divisão, que nunca foi campeão da 1ª divisão, em mais de 100 anos de existência, e durante 20 anos eles... É um torcedor específico, né? Que é um sujeito calmo, tranquilo, é estudioso, é historiador, é jornalista e tal, e ele pega o carro e todo sábado, domingo, o dia que o time dele joga, ele viaja 3 horas, ele nem mesmo mora mais na cidade onde o time está baseado, ele viaja 3 horas de ida, 3 horas de volta. Eu fiz a viagem para ele para ver o time dele durante 20 anos.
cara vê o time dele jogar na neve, no frio, na chuva, e o brasileiro diz que é mais apaixonado. Agora, qual é a grande diferença? A grande diferença é a seguinte: a identidade nacional brasileira, por ela não poder se construir em relação ao Estado brasileiro, a história da relação, né, da nação brasileira com o seu Estado, o Roberto da Mata foi quem fez essa análise de uma maneira clássica e absolutamente brilhante. O brasileiro se enrola na bandeira brasileira, você vê um brasileiro enrolado na bandeira, você pode ter certeza que é a Copa do Mundo. Porque o 7 de setembro é um feriado que é uma parada militar, o 15 de novembro ninguém lembra que é a proclamação da República, porque foi um golpe militar, a proclamação da República também, né? Então, por uma questão de cidadania, de falta de articulação entre a nossa nação e o Estado. E o futebol ficou sendo, né, aquilo onde a nação pode se reconhecer, onde ela quer se reconhecer como criativa, como capaz, como vencedora, né? E aí o nacionalismo de outros países, que às vezes se dá do ponto de vista militar, no caso brasileiro se dá do ponto de vista futebolístico. Nós somos melhores de todo mundo, a gente vai arrasar com eles. A gente não fala que tirou 4º lugar na Copa do Mundo. A gente fala que perdeu a Copa do Mundo. Sim. Como se ganhar a Copa do Mundo fosse simplesmente a nossa obrigação. E os outros países? Não, que agora que você falou, é verdade, a recepção do time alemão em Berlim, 500 mil pessoas, né? Você também fazendo conta, você vê que é uma coisa colossal, né? Agora, que tipo de futebol se jogou nessa Copa? Você gostou? O que ela teve de diferente em relação às anteriores? Olha, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que o futebol hoje, sobretudo, um futebol profissional do mais alto nível, e a Copa do Mundo especificamente, ele é um produto feito para a televisão. E a FIFA hoje, ela é muito consciente disso. A Copa de 2010 foi uma Copa que, a Copa anterior... África do Sul. Foi uma Copa que, de certa maneira, preocupou a FIFA. Claro, foi um sucesso econômico, porque o futebol hoje é o principal produto da indústria de entretenimento mundial, né? O futebol é mais visto que qualquer outra coisa, ele tem uma linguagem universal, ele atravessa qualquer barreira de religião, de língua, ele não precisa de língua, né? A língua do futebol é ele mesmo. Mas a FIFA, desde 1994, que a média de gols vinha caindo, e continuou caindo até 2010. Em 2010, aquela conversa toda sobre a Jabulani, você lembra daquela bola Jabulani? Na verdade, desde... Ela corria demais, ela andava desde muito. 82 que a bola não é de couro. Então, desde 82 que a bola ela é um artefato totalmente tecnológico. E na Copa de 2010, a FIFA fez uma tentativa muito clara de usar uma bola diferente, que ninguém jogava um campeonato nacional com aquela bola e ninguém estava acostumado, para dificultar a ação dos goleiros e aumentar o número de gols. Acontece que o feitiço foi um tiro no pé, porque um gol contra, porque a bola ficou difícil para os goleiros, mas ficou difícil para os atacantes também e para os meios-campistas para dominar a bola. Que era muito leve, né? Muito leve, ninguém podia prever a trajetória. Ou seja, o número de gols, a média de gols continuou baixando. Nessa Copa, a FIFA claramente manipulou uma série de fatores para ter um aumento no número de gols. Nós tivemos um aumento no número de gols da ordem de 18%. E a bola é um elemento? Eles finalmente conseguiram uma bola de fácil controle por parte dos jogadores e de difícil, né, defesa por parte dos goleiros. Acharam a fórmula certa da bola. A FIFA impôs, inclusive ao Maracanã, Maracanã teve 20% do tamanho do campo de jogo diminuído, para haver uma padronização. Por que a FIFA diminui o tamanho do campo? Quantos metros dá isso? O futebol sempre teve um máximo e um mínimo. Então, o máximo parece que são 105, 107, e o mínimo são 90. Ela diminuiu realmente brutalmente o tamanho do campo, né? Para correr mais... Quando você diminui o tamanho do campo, o jogo fica mais frenético, ele fica mais nervoso. Não existe uma bola que fique num ponto morto. Tem sempre 2 jogadores disputando. Visto do ponto de vista de um show televisivo, você tem sempre um drama
porque tem sempre o confronto, tá? Os corners ficam mais próximos do gol. As jogadas ensaiadas ficam mais fáceis, porque o campo diminui. E a violência, que é um espetáculo sendo transmitido em câmera lenta, ela também aumenta. Acontece uma coisa muito engraçada, que é assim, o futebol é um jogo coletivo. Você visto de cima, você vê a movimentação como se fosse de dois exércitos. A transmissão da televisão, ela deturpa isso e fica parecendo que o futebol é uma série de duelos que vão se sucedendo. Não é? Quem percebeu isso muito bem foi o esporte americano. Então, na NBA, por exemplo, é proibido fazer marcação por zona. A marcação na NBA ela é obrigatoriamente individual. Por quê? Para que se gere um tipo de espetáculo em que você pode filmar os dois pivôs disputando, os dois armadores disputando e por aí vai. Quer dizer, a FIFA manipulou o tamanho do campo e, por último, para fechar esse ponto, ela manipulou o uso dos cartões por parte dos juízes. Teve uma diminuição brutal do número de expulsão. O número de cartões dessa Copa, amarelos e vermelhos, foi a metade do número de cartões amarelos e vermelhos da Copa da Alemanha. A FIFA disse para os juízes, eu quero o jogo corrido, mas a pancadaria vai comer, não faz mal, deixa a pancadaria comer, sai mais gol, sai mais falta, é mais emocionante. E aí todo mundo dizendo, mas essa Copa foi emocionante porque foi no Brasil, coisíssima nenhuma. Essa Copa foi claramente manipulada como espetáculo televisivo para ser mais emocionante, isso dá para provar pelos números. Muito interessante, mas nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltamos já com o professor e jogador e torcedor Marcos Alvito. Estamos de volta ao programa Diálogos ao Vivo com Marcos Alvito. Marcos Alvito, me explica uma coisa. A minha impressão é que os jogadores correm mais, muito mais do que antes, que o jogo é muito mais disputado. Você explicou uma parte disso. Eles correm mais por quê? Qual que é o motivo? Você hoje tem métodos de preparação científica dos jogadores, você colhe o sangue do jogador durante todo o processo para ver o nível de cansaço, para ver qual o trabalho específico que tem que ser feito com aquele jogador. No caso do rugby, alguns times de futebol, você depois do jogo mergulha o pessoal num tanque de gelo, né, para diminuir a produção de determinados ácidos, as dores musculares. Então hoje você realmente tem todo um aparato, né? Como você tinha antigamente, você tem até hoje os cavalos de corrida, né? Eles são cavalos de corrida, eles são absolutamente esquadrinhados enquanto atletas e preparados enquanto atletas para uma otimização, né, do esforço. Na Copa de 70, que a gente acha que o Brasil tinha uma preparação fantástica, eles corriam 5 quilômetros por jogo. Hoje em dia, né? Em média. Hoje em dia, se corre 10, 11, 12 quilômetros por jogo, né? E hoje em dia a televisão, inclusive, já mostra quanto eles correram, o que aponta que existem programas, uma série de programas de computador usado pelos técnicos para ver se um jogador está correndo bastante, se está se esforçando, se não está se esforçando, medindo isso cientificamente, né? Obviamente que você tem todo um campo de ciência hoje aplicado ao esporte. Porque se você tem hoje... O que é o esporte hoje, Mário Sérgio? O esporte hoje, se você pegar nos Estados Unidos, que é onde a gente teve a primeira utilização do esporte como indústria, nos Estados Unidos hoje o esporte movimenta 7 vezes o que Hollywood movimenta. Movimenta 2,5 vezes o que a indústria automobilística movimenta. Então, embora a página de esporte venha no final do jornal, como se fosse um mundo à parte, porque tem essa aura meio romântica do esporte, o esporte hoje, ele é um fato social total, como diria o Marcel Mose. Ele tem um aspecto econômico, ele tem um aspecto político, ele tem um aspecto social, cultural, né? E o aspecto econômico do esporte é pesadíssimo. Por que você falou muito na Copa que o Brasil não tem um time porque exporta logo os seus jogadores, suas mercadorias que vão jogar na Europa com 18, 17 anos e depois ficam lá e são desconhecidos da torcida brasileira e o técnico trabalha pouco com eles. Por que isso acontece com o Brasil e não com outras seleções, me parece? Ou se acontece com outras seleções e estavam jogando bem, a Costa Rica, a Colômbia? Olha, hoje você tem um campo esportivo planetário.
e você tem um mercado mundial de jogadores. Então, os jogadores vão para um lado, vão para o outro. Jogadores ingleses jogam eventualmente na Alemanha, jogadores alemães jogam na Inglaterra. Agora, a questão é que há falta de uma organização do futebol brasileiro. Podemos dizer o seguinte, nunca o futebol brasileiro foi organizado. Ele foi explorado. A CBF, ela jamais organizou o futebol brasileiro. Ela é uma parasita do futebol brasileiro. Hoje a gente teve a apresentação de um coordenador de futebol, ele falou 8 minutos e ele só falou de seleção brasileira. O Gilmar, como se futebol brasileiro fosse seleção brasileira. A seleção brasileira ela é o resultado do futebol brasileiro. Mas o que é o futebol brasileiro? Tem que levar em consideração o futebol nas escolas, o futebol nas universidades, o futebol feminino, o futebol para ser utilizado como arma, como preconceito, o futebol de várzea, futebol de veteranos, tudo isso é futebol brasileiro. Mas só se vê a seleção brasileira, né? A gente teve uma dificuldade enorme de ganhar da Colômbia. Colômbia mostrou não só um grande futebol, mas a Colômbia recentemente, eu tive num fórum de torcedores brasileiros, alemães, um fórum organizado pela Alemanha, porque o Brasil não organiza esse tipo de fórum. Foi um fórum realizado no Brasil pela Alemanha. Até nisso a Alemanha goleou a gente, né? Em pleno solo pátrio. Eles vieram aqui organizar para a gente falar dos nossos problemas. E tinha um seminário de torcedores de autoridades colombianas. Colombianas. O futebol colombiano nem de longe tem a tradição do futebol brasileiro. A Colômbia é um país da América do Sul, como o nosso, que tem problemas semelhantes ao nosso e que não tem nem mesmo a nossa capacidade econômica. Não é? Não é uma potência econômica como o Brasil é hoje. Entretanto, o que eu descubro? Eu descubro isso aqui, que a Colômbia fez um trabalho de levantamento da importância do futebol para a sociedade colombiana, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, quantas pessoas gostam de futebol, homens, mulheres. Fiz um levantamento exaustivo do futebol colombiano, né? De quantas pessoas vão aos estádios, quantas pessoas gostam de futebol, quantas pessoas apoiam a seleção colombiana, entre os afro-colombianos, entre os indígenas, enfim. E fez um plano decenal, ou seja, um plano até 2024, para usar o futebol, não é? Como arma para combater o preconceito, como arma para combater as diferenças de gênero, como arma para combater a violência e também para desenvolver a juventude colombiana e o futebol, né? Eu diria que daqui a 10 anos a gente vai ver. Eu não sou futurólogo, mas se o futebol brasileiro continuar totalmente desorganizado e os outros países se organizarem dessa forma, porque não é uma coisa bilionária, mas é uma coisa muito bem feita, muito séria. E nesse simpósio tinha representantes do governo brasileiro falando com as torcidas. Uma representante da Secretaria Nacional de Juventude e um representante do Ministério do Esporte. Sabe quais as propostas que eles apresentaram lá no simpósio? Você imagina o que eles apresentaram? Nada. Nenhuma proposta. Só para você encerrar, Marcos Alvito, nós temos que, infelizmente, nosso tempo acabou, você tinha muita coisa a falar, mas a situação do esporte, do futebol no Brasil, não parece também ser uma exceção, sendo a FIFA o que é, né? O Delfim Neto, ex-deputado, ex-ministro, publicou uma coluna dizendo que é o último buraco negro do mundo, é uma coisa vergonhosa. A FIFA, o Delfim falando isso. Por que o futebol ainda tem ainda está nesse pântano ali de corrupção, de compra? Por que isso? Me responde rápido, só para mim saciar essa curiosidade. Bom, foi um processo histórico que uma entidade foi criada para organizar competições, né? À época o futebol ainda não tinha essa importância. Aos poucos foi se transformando sob a batuta de um brasileiro, João Avelange, que foi presidente da FIFA a partir de 1974. Ele fez a articulação da FIFA com as grandes empresas, com a Adidas, com a Coca-Cola, né? Então ele tinha um projeto de transformação do futebol mundial em produto. Quando houve o processo de globalização, o futebol acabou sendo a única coisa, né? A única linguagem universal de que esses grandes conglomerados e multinacionais dispunham. Porque se você pegar um ator americano que é muito conhecido, no mundo árabe ele vai sofrer resistência. Já o futebol atravessa todas as barreiras. Mas não explica a corrupção, né?
Bom, a corrupção é a seguinte, na medida que você tem uma entidade multinacional que não é controlada, não é regulada por ninguém e que está associada a grandes empresas que não estão interessadas em controlar, muito pelo contrário, estão interessadas em deixar o jogo correr frouxo para os lucros jorrarem à vontade, para não ter nenhum tipo de peia, nenhum tipo de controle, aí juntou a fome com a vontade de comer. Tá certo, muito obrigado, Marcos Alvisto, por ter nos dado essa aula de futebol, para a gente agora encerrar os nossos trabalhos definitivamente na avaliação da Copa, que ainda vai render muita coisa, mas espero, né, para a gente aprender o que aconteceu. Boa noite a todos, até a próxima semana, quinta-feira, às 11 da noite, ao vivo, aqui na Globo News.